o nome do Senhor Jesus, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E é com muito louvor que nós vamos adorando, é com muito louvor que vamos exaltando, é com muito louvor que vamos caminhando para o céu. Hoje a gente vai falar sobre os 5 ministérios que estão em Efésios 4, versículo 11. Desde já eu quero agradecer a todos vocês que já estão conosco, muitos irmãos aí que já ficam aguardando às 4 horas da tarde, às terças e às sextas-feiras, para estarem conosco. Eu louvo a Deus pela tua vida. Peço humildemente que você compartilhe, que você mande essa live mais para frente, que mais pessoas escutem a palavra de Deus, que mais pessoas sejam alimentadas pelo que Deus tem reservado para nós nessa noite. Amém? A paz, irmão Leonardo, ali já deixando a paz dele, que é aniversariante hoje. Parabéns, querido. Irmão Leonardo lá de Angra. Amém? Então leve essa palavra mais para frente, compartilhe. Vamos aprender junto. Nós estamos vivendo dias, queridos, em que estamos sedentos da palavra de Deus. As pessoas estão famintas da palavra de Deus e tem havido uma dificuldade imensa na alimentação dessas pessoas, porque muitas são as vozes que têm se levantado nesses dias. A gente entrou em um momento em que todos têm a necessidade de fazer alguma live, todos estão dependendo da internet, e no meio disso surgiram muitas vozes, surgiram muitas palavras, surgiram muitas coisas, e nós precisamos agora fazer uma seleção daquilo que é proveitoso para nós, daquilo que é abençoador para nós. Não é mais tempo de irmos para a igreja mais próximo da nossa casa, mas procurarmos a igreja mais perto da Bíblia, mais perto da palavra, porque é essa igreja que vai nos alimentar, é essa igreja que vai nos sustentar nesse tempo de crise, nesse tempo de uma natural frieza espiritual que pode acometer muitos dos filhos de Deus, devido a estarmos afastados da comunhão física entre os irmãos, ainda que no espírito estejamos juntos. Então, nos ajude a levar essa palavra mais à frente, nos ajude compartilhando, levando para o máximo de pessoas, e você que já está com a gente, não saia antes das 5 horas da tarde. Nós estaremos aqui por 1 hora, falando de Deus, falando da Bíblia, e hoje com uma temática interessantíssima que vai te ajudar a compreender o seu chamado, compreender o seu ministério para o qual foste chamados para servir o Senhor. Amém? Efésios 4:11, texto que vai dar embasamento à nossa lição de hoje. Lembrando que nós estamos aqui todas as terças e sextas-feiras, das 4 às 5 da tarde. E lembrando que nas terças-feiras desse mês de abril, nós estamos falando sobre uma mudança de visão, uma nova visão para um novo tempo, tá bom? Então nós estamos com esse projeto aí nas terças-feiras, nas sextas-feiras, assim como hoje, a gente mantém o estudo livre, tá bom? Mas toda terça e sexta, 4 da tarde, nós estamos aqui com o estudo bíblico. Efésios 4:11, dá paz para alguns pastores amigos que eu já estou vendo aqui, que está com a gente também, pastor Ezequiel, pastor Dânio. Que Deus abençoe vocês grandemente, todos os irmãos e irmãs. Alguns nomes vão aparecendo aqui, outros passam muito rápido, tá bom? Mas que Deus abençoe vocês. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade de fé e ao conhecimento do Filho de Deus e a varão perfeito e à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejais mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Jesus, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento de corpo para a sua edificação em amor. Voltando ao versículo 11, ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Aqui está a referência dos 5 ministérios que o Senhor deixou para a igreja. Estou vendo meu amigo Fernando ali também, pastor Fernando, Deus abençoe. Amém? O Senhor ele deixa 5 ministérios, querido. A primeira coisa que precisamos entender esses 5 ministérios não são dons,
eles não são cargos. Os ministérios que a Bíblia refere aqui em Efésios 4:11, fala de ministérios pessoal, que mesmo um membro da igreja, ele poderia ter, porque não se trata de um cargo dado pela instituição, e nem mesmo de um dom pessoal dado pelo Espírito, mas de um ministério, um chamamento para determinada obra, que nem sempre condiz com os cargos que essa pessoa carrega. Muitas pessoas receberam o ministério de Deus, e elas estão agora trabalhando dentro de um cargo completamente estranho ao seu ministério, e que ela está agora trilhando para satisfazer, para sustentar esse cargo, e cada vez mais se distanciando do seu ministério, cada vez mais se distanciando do seu verdadeiro chamado. Então a Bíblia apresenta 5 chamados, 5 chamamentos: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E nós precisamos compreender, amém, que nós temos esse chamado de Deus. Estou vendo aqui a irmã Alcina Rodrigues dizendo que está acompanhando também na Assembleia de Deus, Jardim Gramacho, Deus abençoe. Amém, Jardim, é mais ou menos isso que a frase está reduzida aqui, Deus abençoe. Amém? Queridos, então nós temos um ministério, nós temos um chamado de Deus, nós temos uma obra de Deus, a qual nós somos chamados a fazer, e nós precisamos compreender qual é o nosso chamado, o que o Senhor verdadeiramente espera dentro de nós, para nós caminharmos dentro desse ministério. Quando a gente entende que isso não tem a ver com cargo, que isso não tem a ver com dom, mas que isso tem a ver com um ministério pessoal que o Senhor lhe confiou, que o Senhor lhe ordenou, a gente passa a ter muito mais facilidade de seguir avante dentro desse ministério, a gente passa a ter muito mais facilidade de colocar em ordem, de colocar em funcionamento nesse ministério. O que eu tenho muito ouvido é: Deus tem me convocado para determinada obra, mas na minha igreja não tem um programa que ajuste isso. Por que isso acontece? Porque a gente entendeu que o exercício do ministério se dá somente dentro das 4 paredes. E nós precisamos entender que aqui é um quartel de treinamento. Aqui não é lugar de exercício. Um policial, ele passa pelo quartel pela manhã, mas ele sai para o trabalho, e ele sai para a rua, e é lá que ele vai exercer. Irmãos da Metodista aqui também, irmã Luiz Andrade, Deus abençoe. Amém a todos que estão nos acompanhando. Vai compartilhando, queridos. Então você vem para a igreja, você vem para o templo para um treinamento, você vem para a igreja para que nós possamos estar sendo treinados, para que nós possamos estar sendo capacitados para o exercício do ministério. Agora, quando você chega aqui, você vai encontrar pessoas com 5 ministérios que o Senhor levantou. Para quê? Versículo 12 de Efésios 4. O Senhor levantou esses 5 ministérios para que haja o aperfeiçoamento dos santos. Aperfeiçoar para quê? Para que esses santos façam a obra do ministério. Então observe que o Senhor levanta 5 ministérios para aperfeiçoar todos os demais, e esses demais ficam responsáveis pela realização da obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Então o segundo propósito dos 5 ministérios de Efésios 4:11 é para edificar o corpo de Cristo. Queridos, a gente precisa desfazer aqui um primeiro mito. Primeiro, a gente precisa entender que quando o Senhor levanta pastores, apóstolos, profetas, evangelistas e mestres, Ele não está levantando pessoas para fazer a obra. A gente criou essa ideia herdada dos norte-americanos de que o pastor da igreja ele tem que ser o faz-tudo, o 1001 utilidade, o bombril da igreja. Ele é o conselheiro, ele é o intercessor, ele é o porteiro, ele é aquele que está lá para receber e tem que ir no final para despachar. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que isso está fugindo do chamado ministerial. A função desses líderes é aperfeiçoar pessoas ou identificar pessoas que foram chamadas por Deus para que elas realizem essas obras do ministério. Por quê? Porque senão a gente vai ter pastores sobrecarregados, nós vamos ter obreiros que estão pesadíssimos, cansados, e aí a gente começa a ouvir coisas do tipo: não, mas o ministério é cansativo, mas o ministério é fadigante, não, mas eu não consigo ter prazer no ministério. Por que isso vai acontecendo? Porque a gente vai ouvindo palavras como essa, porque são pessoas que começam a se impor funções que Deus não lhe impôs, começa a se impor funções que Deus não determinou para o ministério deles.
E nós precisamos entender que quando eu começo a trilhar fora da minha chamada, quando eu começo a trilhar fora do que o Senhor me chamou para fazer, eu começo a fadigar no ministério, e pessoas cansadas ministerialmente, elas negociarão valores. Pessoas cansadas, elas vão negociar valores, elas vão negociar princípios, porque chegará um momento que ela estará trabalhando para o descanso e não mais trabalhando para o crescimento da obra. Então, quando a gente pega Esaú vindo do campo, ele está cansado, ele negocia a sua primogenitura. Quando a gente pega Davi, eu falava isso aqui na última live, cansado no meio de uma guerra, se não é um soldado para livrá-lo, ele ia morrer, porque o cansaço nos leva a negociar princípios, o cansaço nos leva a negociar valores. Então, a primeira coisa, precisamos entender qual é o nosso chamado, entender qual é o nosso propósito. Minha irmã Claudete, que lá do Rio Grande do Sul também, que Deus te abençoe grandemente, fica com a gente aí. Precisamos compreender o nosso propósito e a função da liderança da igreja, identificar esses ministérios dentro da igreja, para que o trabalho da obra possa ser dividido entre os chamados para fazer esse ministério, e a partir daí a obra ser feita com perfeição. Porque senão a gente pega a síndrome de pato. E o que é síndrome de pato? Infelizmente muitos pastores têm. Pato, ele é o único bicho que ele anda, voa e nada. Ele tenta fazer as três coisas, porém anda todo troncho, né? A gente, quando vê um bebezinho andando de fralda, aprendendo antes, parece um patinho, porque anda todo troncho, voa, mas não vai muito longe, e nada, mas não consegue ir muito fundo. Então ele consegue só boiar. E às vezes a gente fica nessa síndrome de pato, a gente tenta fazer tudo, e nessa tentativa de fazer tudo, a gente começa a fazer as coisas mal feitas, começa a fazer as coisas desordenadas, porque a gente acha que para agradar a Deus, a gente precisa fazer toda a obra da igreja, e a gente precisa entender que para agradar a Deus, você tem que fazer o que você foi chamado para fazer. De repente você está fazendo coisas que são fantásticas, mas não é o que Deus te chamou para fazer. De repente você está fazendo coisas que são maravilhosas, mas não é o que Deus te posicionou para fazer. E quando você começa a trilhar fora do seu chamado, fora do seu propósito, você começa a correr riscos espirituais, porque uma vez que você começa a trabalhar fora do seu propósito, fora do seu chamado, fora daquilo que o Senhor espera que você faça, certamente você vai estar desagradando a Deus, ainda que você esteja trabalhando para Ele. É possível trabalhar para Deus sem agradar a Deus. Paulo, ele tinha certeza que ele agradava a Deus quando ele perseguia os crentes, mas não era o que Deus tinha chamado ele para fazer. Marta tinha certeza que estava agradando Jesus enquanto preparava comida para ele, mas não era o que Jesus esperava que ela fizesse. Então o fato de estarmos trabalhando para Deus não significa que estamos agradando a Deus, porque o que Ele quer não é que você faça muitas coisas, mas que você faça o que você foi chamado para fazer, e que você faça isso muito bem feito. Então vamos falar desses 5 ministérios. Quero louvar a Deus pela vida de todos os irmãos que já estão aqui conosco. Que Deus te abençoe grandemente, amém? Continua com a gente, nós vamos ficar aqui até 5, 5 e 10, falando de Bíblia, estudando Bíblia. Pega a tua Bíblia aí, já que a gente vai começar a correr Bíblia aqui. Pega a palavra, pega uma caneta, um papel, tá bom? Para a gente começar a estudar, e vamos ficar juntos. Compartilha, divida essa palavra com mais alguém, leva essa palavra mais à frente, para que mais pessoas sejam abençoadas. Hoje estamos falando sobre os 5 ministérios de Efésios 4:11. Então você que está chegando agora, já anota aí o tema dessa palavra, desse estudo de hoje, é Efésios 4:11. O primeiro ministério identificado aqui, a Bíblia diz que ele chamou pessoas para o apostolado, e a uns ele chamou para apóstolos. Ele deu a função de apóstolo, ele deu o ministério de apóstolo, para que ele trabalhasse nessa dinâmica do apostolado. A Bíblia vai falar dos primeiros apóstolos em Mateus 20, versículos 1 e 2, Mateus 20, pega a tua Bíblia aí, vamos estudar a Bíblia, vamos comer Bíblia. Amém? Eu gosto quando você pesquisa, a Bíblia diz que os bereanos, eles eram nobres porque eles conferiam tudo que Paulo pregava para ver se era realmente assim. Então Mateus 20, versículos 1 e 2, a Bíblia vai mostrar o chamamento dos primeiros apóstolos. Amém? Aleluia. Mateus 10, melhor dizendo, foi em Mateus 20 aqui. Mateus 10, versículos 1 e 2.
E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para expulsarem, para curarem toda enfermidade e todo mal. E era o nome dos 12 apóstolos, são estes: o primeiro Simão, chamado Pedro, o segundo André e seu irmão Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, versículo 3, filho de Bartolomeu, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado de Tadeu, Simão, Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Então aqui Jesus está contando nesse momento com 70 discípulos, ele chama 12 para estarem mais perto deles. E aí Lucas, capítulo 6, versículos do 1 ao 3, Jesus vai designá-los, ele vai nomeá-los como apóstolos. Lucas, capítulo 6, versículos do 1 ao 3. Deixa eu conferir aqui se não estou lendo o texto errado, ok? Lucas, capítulo 6, versículos de 1 a 3. Não, o texto está errado aqui, minha colocação. Versículo 13, Lucas 6, 13. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, aqueles 12 que a gente leu em Mateus 10, e escolheu, ele chamou 70, melhor dizendo, aqui está a separação, ele chama-se todos os discípulos, que eram 70, e ele escolhe 12, a quem Jesus deu o nome de apóstolos. Então ele chama os 70, não eram todos, e ele escolhe 12 desses, e desses 70 ele escolhe 12, que ele vai dar o nome de apóstolo. Aí vem algo interessante que dá luz a uma pergunta que muita gente tem ainda hoje: existe apóstolos em nossos dias? Ou o apostolado acabou naquela geração? Existem apóstolos ainda hoje credenciados pela Bíblia, porque a gente tem muitos apóstolos no país, muitos apóstolos no mundo, mas eles são credenciados pela palavra? Ou apóstolos foram apenas esses 12, já que Jesus não chamou a todos? Então, primeiro a gente precisa entender algumas coisas. Existem alguns cargos na Bíblia, alguns ministérios. A gente precisa entender que isso aqui é um ministério, não é um cargo, ok? Mas existem alguns nomes na Bíblia que eles não foram traduzidos para nós, não por erro de Jesus, mas por erro dos tradutores. Jerônimo, na Vulgata Latina, manteve alguns nomes em grego, e os outros tradutores eles vão transliterando sem interesse de traduzir. A gente tem exemplo, por exemplo, o nome presbítero, que está na nossa Bíblia até hoje, ele é um nome grego, ele significa simplesmente ancião ou idoso, ele não é um cargo, ele não é uma função, ele não é um ministério. Quando a Bíblia fala dos presbíteros da igreja, estava falando dos anciãos da igreja, mas esse nome nunca foi traduzido. Então ele chegou para a nossa geração e a gente lê esse nome grego, que está na nossa Bíblia até hoje, em grego, apenas transliterado. E quando a gente vê os presbíteros da igreja, a gente entende que a gente precisa ungir pessoas a presbíteros. Mas ela é um nome grego que não foi traduzido. Eu fui ungido a ancião com 21 anos de idade, fui ungido a presbítero pelo meu ministério. Porque nós compreendemos que ao longo do tempo, esse nome foi transformado, foi compreendido como cargo. Na verdade era só um nome grego que ele não foi traduzido. O nome diácono é um nome grego, que quer dizer aquele que serve, ou simplesmente servo. Ele não foi traduzido, ele chegou para a nossa geração e está na nossa Bíblia até hoje em grego. Diácono é uma palavra grega. Se fôssemos traduzir para o português, seria simplesmente servo. A palavra apóstolo, da mesma maneira, ela até hoje não foi traduzida do grego. A palavra apóstolo é grega, ela está em grego na nossa Bíblia até hoje, apenas transliterado. Então assim, quando a gente pergunta, existem apóstolos em nossos dias? Eu preciso primeiro traduzir essa palavra, já que nenhum tradutor da Bíblia teve interesse de fazê-lo. E o que significa apóstolo? A palavra apóstolo, ela significa simplesmente aquele que é enviado para uma missão, ou aquele que se impõe o envio para determinada missão. E aqui vem uma surpresa para você. Você já observou que na Bíblia não tem a palavra ou cargo missionário? Você já fez essa observação? A gente fala, Paulo era um missionário, mas na Bíblia não tem o nome missionário. A Bíblia não contém esse nome. Por que na Bíblia não tem missionário?
E a gente unge missionários em nossos dias. Minha esposa é uma missionária. Então a gente unge missionários em nossos dias, mas na Bíblia não tem esse cargo. De onde saiu o missionário? Então vamos mais uma vez pegar as traduções. A palavra apóstolo, ela é uma palavra grega que significa enviado para uma missão. A palavra missionário, ela é a junção de duas palavras latinas, língua que era falada em Roma. Em Roma falava-se o latim. Então, no latim, juntou-se duas palavras mission, ou seja, aquele que é enviado, ou simplesmente missão, e junta-se com, mission, que é missão, e junta-se com o sufixo ário, que é aquele que é enviado, como comissário, missionário, enfim. A gente junta. Então, qual é o significado da palavra missionário? Palavra latina, palavra em latim, língua falada em Roma. Missionário significa aquele que é enviado em uma missão. Qual o significado da palavra grega apóstolo? Aquele que é enviado para uma missão. Não sei se você já entendeu o que eu estou tentando te explicar. Mas o que eu estou te dizendo é que apóstolo e missionário é exatamente a mesma pessoa. A diferença, e por que na Bíblia não tem o missionário? Porque a Bíblia foi escrita em grego. E missionário é uma palavra que vem do latim. Logo, se Paulo estava pregando em Atenas, na Grécia, ele era apóstolo. Mas quando Paulo chega em Roma, ele é missionário. E por que isso acontece? Porque em Roma falava latim e na Grécia falava grego, assim como em Israel naqueles dias falava grego. Então quando a gente diz, não existe apóstolos em nossos dias, mas as nossas igrejas estão cheias de missionários e missionárias, que por sua vez, se colocarmos essa palavra em grego, eles são apóstolos. Então observe como a gente, por não conhecer a tradução da palavra, a gente comete equívocos fantásticos. A gente diz, não, essa palavra não existe. Esse cargo só foi dado aos 12 discípulos, ponto. Mas a gente tem missionários, que em grego é apóstolo. Então essas pessoas também são apóstolas. E elas exercem a função do apostolado. Então se a gente olhar à luz da Bíblia, a Bíblia em latim ela vai conter a palavra missionário. A Bíblia em grego ela vai conter a palavra apóstolo. É a mesma pessoa, é o mesmo cargo, é a mesma função, que por uma falta de entendimento, a gente transformou na igreja em duas consagrações, em dois cargos, em duas posições, sendo um maior e um menor. Eu sei que isso choca, eu sei que isso vai de encontro aos nossos princípios e até a hierarquia estabelecida em nosso próprio ministério, mas não tem problema, isso aqui é a tradução original. Tá certo? A gente não vai mudar nada aqui por enquanto. Eu só estou mostrando as traduções originais da palavra. Então quem é o apóstolo? Ele é o apóstolo quando ele está em país de língua grega. Ele é missionário quando ele está em país de língua latina. Então existem apóstolos em nossos dias? Pergunte ao missionário que você conhece. Ou se você também é missionário, pergunte a si mesmo. Seu cargo existe hoje em dia? Porque se você for na Grécia, você é apóstolo. Ok? Então está aqui uma curiosidade interessante para a gente que vai te chocar, levar a pensar e talvez a repensar um monte de coisa. Ok? Mas eu não quero gerar confusão na tua cabeça não é o nosso alvo. Tá bom? Então a palavra apóstolo e a palavra missionário é a mesma palavra, uma na língua grega e outra na língua latina, e todas as duas chegou para a gente sem tradução, porque ambos significa aquele que é enviado. Então, existem apóstolos além dos 12? Vamos voltar agora para a luz da Bíblia. Além daqueles 12, pessoas podem ainda serem ungidas ao apostolado? Ok. Primeiro ponto de entendermos é: apóstolo não é cargo, apóstolo é ministério. Ok? Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender. São chamados para o apostolado, que tem a função de fundamentar. Paulo ele vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15, se você tiver com sua Bíblia, abre ela aí, se não tiver, vai correndo pegar, sem desligar o celular, vai compartilhando, porque hoje vai ter muita coisa boa pra gente aqui. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 3 a 8, diz assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo a Escritura, o qual foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e que foi visto por Pedro, depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, e depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos, me apareceu também a mim. Paulo falando dele, que sou um abortivo.
versículo 8 de 1 Coríntios 15. Por que Paulo, que tantas vezes disse, eu sou Paulo, chamado para ser apóstolo? Todo o versículo 1 das cartas dele começa assim, Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus. Por que Paulo está dizendo, eu sou um abortivo? Por que Paulo está se chamando de abortivo? Porque em Atos, capítulo 1, versículo 21, até o versículo 26, Pedro, ele traçou algumas normas para que as pessoas pudessem ocupar o apostolado, ou para que as pessoas tivessem o direito de serem chamadas de apóstolos. Pedro escreve assim, aqui é a eleição de de Matias para ser colocado em lugar de Judas, e Pedro faz a seguinte decisão, é necessário que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que Jesus entrou e saiu dentre nós aqui na terra, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição, e apresentaram dois, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome Justo, e Matias. E aí eles vão orar, eles vão pedir direção a Deus, e lançando sorte no versículo 26, foi por voto comum, foi contatado, Matias foi colocado entre os 12. Então assim, Pedro, quando ele se vê assumindo a igreja, aqui o Espírito Santo ainda não havia descido. Jesus diz, fica em Jerusalém até que do alto sejais revestido. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é, não tomem decisões, não saia para pregar, não façam nada antes de receberem o Espírito Santo. Só que Pedro descumpre essa ordem. Quando ele se vê que só tem 11 e o lugar de Judas está vago, ele diz, nós vamos lançar sorte e nós precisamos colocar alguém no lugar de Judas. Agora Pedro vai traçar a primeira regra da igreja. Observe que o Espírito Santo não desceu, então Pedro não está sendo direcionado. E a regra que ele estabelece é, para ser apóstolo, tem que estar com a gente desde a época de João Batista. A condição que Pedro coloca para ser apóstolo é essa, tem que estar conosco desde a época de João Batista. E Pedro aqui encerra o ministério apostólico nele. Ele coloca Matias e ele está finalizando, ele está travando o ministério apostólico. Só que esse não era o querer de Deus. E lá na frente o Senhor vai chamar a Paulo, e ele vai constituí-lo como enviado também, ele vai chamá-lo para enviar. Por quê? Porque se a lógica de Pedro está certa, e aquilo não era um cargo, era um ministério, eles estão sendo enviados para uma missão, se aquilo é seguido, quando eles morressem, ninguém mais poderia ser enviado à missão do ministério. Então o que acontece? O Senhor vai chamar a Paulo, e Paulo vai dizer em Coríntios, que nós lemos aqui, 1 Coríntios 15, versículo 8, ele diz, o Senhor me chamou como um abortivo. Por que um abortivo? Ele diz, porque o meu ministério foi assassinado antes de nascer. Antes de Paulo se converter, alguém já havia cravado, dizendo, ele não poderá ser apóstolo. Por quê? Ele não esteve com João Batista, ele não andou aqui na terra com Jesus, ele não acompanhou a gente desde o início. Então o ministério de Paulo, ele é assassinado antes do seu nascimento. E Paulo diz, o Senhor ainda assim me colocou mesmo como um abortivo, ou seja, tentaram me abortar, mas Deus me chamou. Então, através de Paulo, Jesus reacende o ministério apostólico. Através de Paulo, o ministério apostólico ele é reaceso, tá certo? Então, se a gente vai, por exemplo, para Atos 14, aqui a gente fala, alguns vão falar assim, mas como Pedro levantou Matias, o Senhor levantou Paulo no lugar de Matias, mas acabou ali. Atos 14, versículo 14, ouvindo porém isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, então além de Paulo agora Barnabé também é designado apóstolo, ok? Romanos 11, versículo 13, Paulo ele vai se identificar como sendo o apóstolo dos gentios, e ele fala assim, olha, o Senhor me chamou para ser apóstolo, Romanos 11, versículo 13, porque convosco eu falo gentios, porque enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Então ele está dizendo, para os judeus, Jesus levantou aqueles 12, mas para a igreja como um todo, o Senhor continuou levantando a partir de Paulo. Então nós temos duas origens do apostolado. A primeira origem do apostolado é Jerusalém,
E nessa origem de Jerusalém, apóstolos pela ordem de Jerusalém, ela encerra nos 12. Mas apóstolos pela ordem de Antioquia, porque é em Atos 13, versículo 1, que o Espírito Santo entra na igreja de Antioquia e diz: separai para mim Paulo e Barnabé, porque eu vou enviá-los. Então, pela ordem de Jerusalém, acaba nos 12, mas pela ordem de Antioquia, pela igreja dos gentios, o apostolado ele é reaceso, ele é reativado e ele é reposicionado. Romanos 16, versículo 7. A gente vai ter o nome de 2 desconhecidos aqui. E diz assim: saudai a Andrônico e a Júnia, meus parentes e meus companheiros de prisão, as quais se distinguiram, se destacaram entre os apóstolos, e que foram antes de mim em Cristo. Paulo agora está identificando pelo menos mais 2 que a gente nem conhecia, Andrônico e Júnia, que parece ser o nome de uma mulher, e Paulo diz: eles estão se destacando entre os apóstolos, eles são apóstolos também. Gálatas capítulo 1, versículo 1, ok? Nossa função aqui é só tirar dúvidas, queridos, só esclarecer algumas coisas para vivermos à luz da palavra de Deus, amém? A palavra de Deus, ela se auto-esclarece. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dos mortos. Então Paulo está dizendo: meu ministério não é uma herança humana. Por quê? Porque aquele apostolado de Jerusalém, Pedro encerrou ele em Matias. Mas o apostolado dos gentios, ele é reaceso em Atos 13. E ele continua em ascensão, e Paulo vai dar identificação de outros apóstolos. Agora, qual a função do ministério apostólico? A função do ministério apostólico é por fundamentos. A função do apostólico é fundamentar, e a gente vai ver, eu vou falar um pouquinho dos 5 ministérios, prová-los à luz da Bíblia, e depois a gente volta mostrando como esses ministérios trabalham em parceria, e aí sim, você vai poder identificar se aqueles que se dizem apóstolos em nossos dias são apóstolos ou não. O ministério apostólico está ativo, eu te digo biblicamente, está. Não pela ordem de Jerusalém, mas pela ordem de Antioquia. Agora, todos os que são ungidos apóstolos em nosso tempo, são verdadeiramente apóstolos? Não, nem todos. Muitos estão se consagrando ou recebendo consagração, mas eles não são, porque um apóstolo ele não trabalha para a sua denominação. O apóstolo é aquele que Deus dá uma palavra para a sua geração. Deus testifica isso no coração de outros para que outros o procurem e comecem a ouvir dele o direcionamento de Deus. O segundo ministério que a gente tem em Efésios 4:11 é o ministério profético. A Bíblia vai falar que Deus deu também pessoas para profetas. E aqui deixa eu te dizer mais uma coisa que talvez vai começar a te chocar. Se você não tiver muito estômago, nem termina a live de hoje não. Porque a gente vai trazer um monte de coisa aqui que vai chocar as nossas tradições. Amém? Nós falamos terça-feira agora sobre religiosidade. E não dá para combater religiosidade se a gente não tocar em algumas das nossas tradições. Ok? Ministério profético de Efésios 4:11 não tem a ver com os dons de profecia de 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14, ok? Aquele que tem dom de profecia, ele profetiza a 1, ele profetiza a 2, no máximo 3 por vez. Então o dom de profecia, ele é um dom dado a servos de Deus, e que Paulo chama de entre os melhores dons. Então é um dom lindíssimo, grandioso, porém é dado por Deus para edificação individual de pessoas. Logo, alguém que tem o dom de profecia não é necessariamente profeta. Por quê? O profetismo é um ministério. O fato de você ter um dom de profecia não quer dizer que você tem um ministério profético, ok? Qual a diferença, pastor? Simples, o dom de profecia ele é um dom individual. É um dom que Deus dá para pessoas falarem para outras pessoas em sua individualidade. Mas o ministério profético, ele se assimila com o ministério apostólico. É uma palavra, uma visão de Deus geracional. O ministério profético não tem a ver com eis que eu te digo.
O ministério profético tem a ver com essa a direção de Deus para esses dias, para essa geração, para esse tempo, para essa liderança. Então observemos a diferença entre o ministério profético e o dom de profecia. Porque no dom de profecia o Senhor me usa para falar para pessoas que precisam de uma resposta urgente. Mas no ministério profético, o Senhor me abre a visão para que eu veja o movimentar de Deus para a minha geração. Vai ter pessoas que têm o ministério profético e que elas nunca vão passar uma única profecia individual para ninguém. Então, é um menor e outro maior? Não, eu só estou separando dons e ministérios. Aquele que tem o ministério precisa dos dons como ferramentas para usar o ministério. Então, um é ferramenta do outro, trabalham em conjunto. Agora, o ministério profético, ele é geracional. Deus lhe dá a visão do que ele está fazendo na terra nesses dias. Deus lhe faz compreender por que a gente tem tanta confusão denominacional, tanto problema entre denominações, porque nós nem sempre temos um ministério profético que nos permita ver o que Deus está fazendo para a nossa geração. Há alguns dias eu estava conversando com um grupo de pastores em um café de pastores, e enquanto tomávamos café antes da reunião, foi separado ali mesas, cabia mais ou menos 6 pastores por mesa, e estávamos conversando e uns de nós começou a falar assim: rapaz, de uns tempos para cá minha mensagem mudou. Eu estou falando mais sobre determinado assunto. Os louvores da igreja também mudou, sem que a gente mandasse que isso acontecesse. E o outro falou: rapaz, não é que eu também comecei a pregar sobre esse assunto, e você falando agora que eu comecei a me dar conta. Quando a gente foi se dar conta, os 6 tinham o mesmo testemunho. Os 6 que estávamos na mesa, tínhamos a mesma história para falar. Nós mudamos a nossa mensagem, nós mudamos o assunto, os louvores mudaram. E nós chegamos à conclusão de que aquele estava sendo um movimentar de Deus para esse tempo, não para a nossa denominação, mas para essa geração da última hora. Então, aonde está o ministério profético? Ele está em você ter a visão aberta por Deus, para identificar o movimentar de Deus para o seu tempo, queridos. Não há nada mais perigoso do que você andar fora do seu tempo. Tem muita gente que o dilúvio já passou, mas ele não quer desfazer da arca, porque levou 100 anos para construir. Tem muita gente que aquilo já ficou para... Não, mas é porque isso aqui Deus me deu. Sim, Deus te deu, mas foi para um tempo. Porque você tem dificuldade de trabalhar no seu tempo? É porque você não tem estado na visão profética de Deus para esses dias. E quando a gente não entra na visão profética de Deus para esses dias, a gente começa a trabalhar desordenados, e a gente começa a ter choques geracionais, onde alguém começa a trabalhar dentro do tempo dele e a gente começa a querer paralisar essa pessoa. Porque a gente diz: não, ela precisa parar, ela precisa quietar, não, ela está indo muito avante, ela está indo muito rápido, e a gente começa a cortar asas. Por quê? Porque não tem a visão profética. A visão profética é uma visão que vai fundamentar o mover de Deus para o tempo. Deus muda? Não, mas Deus se movimenta em cada tempo de uma forma diferente. O tratar de Deus com cada geração é de uma forma diferente. Tem muita coisa que era necessário. Quando você vai para a ressurreição de Lázaro, eu preciso correr aqui, você vai ver ali 2 ministérios. O primeiro ministério, quando Jesus diz: tirai a pedra. Os primeiros que se apresentam são homens fortes, brutamontes, que eles vão remover pedras. Gente delicada não dá para remover pedra. Gente fraca não pode remover pedra. Gente sensível não pode remover pedra. Tem que ser gente bruta para ir lá e remover uma rocha na frente de uma caverna. Mas depois que Lázaro sai, depois que a pedra é removida, Jesus diz: tirai as ataduras. Essa segunda ordem não pode ser cumprida por alguém bruto. Essa segunda ordem não pode ser cumprida por alguém que age na brutalidade. Não, tem que ser por alguém sensível. Tem que ser por alguém que sabe tirar essas ataduras sem ferir, porque algumas delas estão coladas nos pelos do corpo. Então nós precisamos entender que ali há a manifestação de 2 ministérios, de 2 tempos, que precisam caminhar juntos. O primeiro ministério são dos removedores de pedra, que vai chegar, e isso foi necessário às gerações anteriores. Nós tínhamos o estabelecimento da igreja, e não dava para ser por gente sensível, não dava para ser por gente delicada, tinha que ser por alguém que chegasse lá e batesse, quebrasse: vai para o inferno, é pecado, Deus vai te matar, porque isso era uma mensagem
geracional, para o estabelecimento. Mas uma vez que a instituição foi estabelecida, chegou a hora de estabelecer a palavra. E quem estabelece a palavra não são os removedores de pedra, são os removedores de atadura. Eles são mais calmos, eles são mais delicados, eles são mais sensíveis, mas isso não quer dizer que são menos espirituais. Lázaro só poderá ir embora vivo, saudável, se ele passar pela mão dos dois ministros. Então assim, você precisa da visão profética de Deus para compreender. De repente eu sou um removedor de pedra, e eu não estou entendendo o seu ministério como removedor de atadura. De repente eu sou um removedor de atadura e eu não estou te entendendo como um removedor de pedra. De repente você olha para mim e diz, não, ele não é tão espiritual porque é muito calmo, muito sensível. Aí eu olho para você e digo, não, mas não é tão espiritual porque é muito bruto. Mas precisamos entender que são ministérios diferentes. São ministérios para tempos diferentes. E quando a gente entende isso, a visão profética é necessária. Para discernir tempos, somente o ministério profético é capaz. Para discernir o trabalhar de Deus no seu tempo, somente o ministério profético é capaz. Efésios 3, versículo 5. Efésios 3, versículo 5. Ao qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, falando das revelações de Deus, mas agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Aqui estão os dois ministérios de fundamento. Efésios 2:20. Efésios 2:20. Edificados, ou seja, a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do qual Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então precisamos entender que esses dois ministérios, eles trabalham na visão de Deus, para uma visão geracional. O apóstolo não é pastor. Por isso muitos que se dizem apóstolos da nossa geração são na verdade pastores, porque tudo que eles têm a passar são apenas para a igreja local deles. Às vezes você pega um apóstolo que são famosíssimos, mas a palavra dele só serve para a denominação dele, então não é apóstolo. Porque o apóstolo não é aquele que tem uma palavra para a denominação, o apóstolo é aquele que tem uma palavra para a geração. O profético, e aqui por isso eu separo o ministério profético do dom de profecia, porque o ministério profético ele tem a visão de Deus para a sua geração, e não para uma pessoa individual. O dom de profecia ele é importantíssimo dentro da igreja. Paulo ele vai dizer que procurai os dons, os melhores dons, sobretudo o dom de profecia, que é o maior deles. Mas isso não é ministério profético. Dom é dom, ministério é ministério. Os dons são ferramentas para o bom uso do ministério. Ok? Terceiro ministério de Efésios 4:11 é o ministério evangelístico, o ministério do evangelista, do proclamador. Nós precisamos entender que evangelistas também não são cargos, são ministérios. Daqui a pouco eu vou explicar por que isso se transformou em cargo e a gente vai entender e você vai ficar tranquilo para não achar que está todo mundo fora da lógica, tá bom? A gente vai explicar isso antes de acabar a live. Fica com a gente mais um pouquinho que a hora está correndo, tá certo? Então, os evangelistas são proclamadores da palavra. Os evangelistas são os proclamadores, aqueles que vão proclamar para a igreja aquilo que foi fundamentado, aquilo que foi ensinado e que foi visto pela visão profética. Ok? Alguém colocou aqui, irmão Sina, pastor, então os apóstolos é para pregar, fazer missão para pregar. Se olharmos na lógica de que a gente está ungindo missionários para isso, sim. Então, se missionário é apóstolo, o apóstolo deveria estar na rua pregando e fazendo missão. Porém, não é esse o fundamento apostólico. A função apostólica não é essa. A função apostólica é fundamentar para a igreja, para a geração, aquilo que Deus tem falado por meio do profético. Ok? Isso, bem colocado aí. O profético é aquele que tem a visão de Deus para o tempo de hoje. Esse é o ministério profético, o que tem a visão geracional. Muito bem colocado aí, obrigado pela participação. Ok? Então vamos para o ministério evangelista. Atos 21, versículo 8. É quando a gente tem a primeira vez a menção de um evangelista, falando de Filipe. Atos 21, versículo 8, que diz assim: no dia seguinte, partiu dali Paulo e nós que com ele estávamos, e chegamos a Cesareia, e entramos em casa de Filipe, o evangelista,
que era um dos 7 e ficamos com ele. Observe essa observação, atente para essa observação. Chegamos à casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7. Esses 7 é o que aqui? É os diáconos que foram instituídos em Atos 6. Então Filipe é um evangelista, mas ele é um diácono no cargo, ok? No cargo ele é um diácono, mas o ministério dele é o ministério do evangelista. Então observe que não é um cargo, o cargo de Filipe mantinha, mas o ministério dele era de proclamador. Enquanto os outros diáconos estavam lá servindo as mesas, Filipe diz: eu vou começar a pregar nas ruas. Ele foge por causa, desde a morte de Estevão, eles se espalharam, mas eles chegam em Cesareia e ele começa a pregar, e pregar, e pregar. E ele vai proclamar aquilo que foi fundamentado pelo apostólico e pelo profético. Observe 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Paulo escrevendo a Timóteo, que era um pastor, um bispo, melhor colocando, como era a divisão de cargos da igreja primitiva, era diáconos e bispos, apenas isso. Os demais pastores, apóstolos, evangelistas, profetas e mestres, isso eram ministérios, não eram cargos. Presbítero, como eu já expliquei aqui, é uma palavra grega que quer dizer idoso, ancião, isso nunca foi cargo, tá bom? Se a gente quiser tirar dúvida quanto a isso aí, Pedro, em 1 Pedro capítulo 5, primeiro, ele diz: eu sou presbítero, e Pedro era apóstolo. O que ele está dizendo? Eu sou um ancião. Saudai aos presbíteros da igreja, porque eu também sou presbítero. Ele está dizendo: saudai aos idosos da igreja, porque eu também sou um. Certo? Paulo, em 1 Timóteo 4,14, ele fala com Timóteo: Timóteo, você recebeu o seu ministério pela mão de um presbítero. No capítulo 1, versículo 6 de 2 Timóteo, ele diz: foi pela minha mão. O que Paulo está dizendo? Eu sou presbítero, mas Paulo era apóstolo. Então, quando a gente olha nessa lógica, você vai ver que presbitério não era um cargo, era um nome ancião, é um nome grego que está até hoje em grego. Mas vamos lá, evangelista, 2 Timóteo 4, versículo 5, Paulo está escrevendo a Timóteo, que era um bispo, e ele vai dizer assim: mas tu ser sóbrio em tudo, sofre as aflições e faze a obra de um evangelista. Timóteo é um bispo. Paulo fecha dizendo: cumpre o teu ministério. Então qual é o cargo de Timóteo? Bispo. Qual é o ministério de Timóteo? Evangelista. Observe que o cargo e o ministério, eles são separados. Timóteo é um bispo, mas Paulo diz: cumpre a obra do evangelista, porque esse é o seu ministério. 2 Timóteo 4, versículo 5. Então observe que a gente mistura cargo com ministério, e eles não estão atrelados, ok? Eles não estão atrelados. Nós vamos ter em nossos dias aí missionários, diáconos, presbíteros, evangelistas que estão tomando conta de igreja e que exercem o ministério pastoral com excelência. Porque o cargo dele é um, mas o ministério dele, isso vem de Deus. Ninguém pode te dar um ministério, só Deus. Se Deus te chamou, só Ele pode te cravar um ministério. Então o ministério evangelístico, ele é o de proclamador da palavra. Esse sim é a função que hoje a gente atribui ao missionário. Porque a gente levantou os missionários hoje para sair, serem enviados. Foi a pergunta que a irmã Alcina fez agora há pouco. A função do apóstolo, já que a palavra apóstolo e missionário é a mesma, é sair pregando? Não. Essa é a função do evangelista. Só que o que aconteceu em nossa geração? O evangelista se tornou pregador de púlpito, se tornou aquele que fica no púlpito cumprindo a agenda e ganhando cachê. E a gente levantou um novo título, que foi o de missionário, para sair e fazer a missão. Então quem é que sai e proclama o evangelho? É o evangelista. O apóstolo ou missionário, se aí você decide se você vai falar em latim ou grego, para mim não faz diferença. O enviado, ele vai fundamentar. O profético, ele vai ter a visão, o apóstolo, ele vai fundamentar essa visão, o evangelista, ele vai proclamar essa visão, ele vai levar às ruas. Amém? Aí você tem o quarto ministério, que é o ministério pastoral. Mais uma vez, pastores também não era cargo. Os líderes daquela época eram ungidos a bispo, episcopado. Ele diz: quem deseja o episcopado, boa coisa deseja. Ok? Mas na nossa geração, o bispo foi colocado acima do pastor. Então, se alguma igreja tenta consertar isso, ela até tem um problema cultural. Porque se eu unjo alguém a bispo aqui na igreja, alguém entende que ele está acima de mim. Por questões culturais. Então, isso trouxe problemas ao longo do tempo. Ok? Então, agora nós entramos no ministério pastoral.
Hebreus 13, versículo 7, mais uma vez eu volto a dizer, não era carne. Existem obreiros hoje, diáconos, evangelistas, presbíteros, que estão tomando conta de igreja aí e exercendo o ministério pastoral com excelência. Porque é um ministério que Deus tem entregado. Tem pessoas que eles não têm cargo algum na igreja, em termos de cargos eclesiásticos, mas é um líder de jovens, é um líder de mulheres, é um líder de homens, e sobre esse grupo ele exerce um ministério pastoral que é fantástico, que ele ele exerce com excelência dentro daquele grupinho de 5, 6, 10 pessoas, porque ele é um simples líder de grupo, mas tem um ministério pastoral gravado nele. Ok? Então Paulo ele vai falar aqui sobre, o melhor escritor aos Hebreus, ele vai falar sobre como honrar os nossos pastores. E aqui ele está falando dos líderes da igreja. Aqui sim, ele fala das lideranças da igreja. Naquela época os bispos, alguns casos não eram nem bispos. A maioria daquelas igrejas, queridos, elas eram lideradas unicamente pelo crente mais velho da igreja. É por isso que Paulo, escrevendo aos Timóteos, ele vai traçar as normas para os presbíteros, ou seja, para os anciãos. E ele fala, olha, o Pedro também vai fazer isso, os presbíteros, que não seja dado a vinho, que seja marido de uma só mulher. Ele diz, olha, os anciãos que têm um comportamento excelente, porque muitas dessas igrejas, elas eram pastoreadas pelo crente mais velho, porque o apóstolo passava abrindo, e ele precisava deixar ali um líder. Paulo, ele faz a primeira viagem missionária abrindo igrejas, ele volta estabelecendo presbíteros, e não bispos. Por que ele faz isso? Estava ungindo gente com óleo? Não, você não pode ungir uma pessoa velha. Você não pode ungir uma pessoa idoso. Ela tem que ser idosa. O que ele está fazendo? Ele voltava na igreja, pegava a pessoa mais experiente e colocava ela na liderança. Por isso a Bíblia vai tratar os presbíteros, ou seja, os anciãos, no mesmo patamar dos bispos. Porque muitas daquelas igrejas não era pastoreada por alguém consagrado, mas apenas pela pessoa mais experiente da igreja. Ok? Por isso os presbíteros eram colocados em dupla honra também. Então, Hebreus 13, versículo 7, Paulo vai falar agora do ministério pastoral como um todo, ou seja, do seu líder da tua igreja. Não importa se ele é evangelista, se ele é missionário, se ele é presbítero, se ele é diácono, se ele é pastor, se ele é apóstolo, se ele é bispo, não faz diferença. Ao teu líder, ao teu pastor, aquele que lidera sobre você, lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé deles imitais, atentando para toda a sua maneira de viver. Então, primeira ordem é lembrem-se dos vossos pastores. Aqui no capítulo 13 ainda, versículo 17, obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não seria útil. Paulo está dizendo, olha, obedeçam os seus pastores, facilite a vida deles, para que eles não tenham que pastorear chorando, porque isso não vai ser útil. Se o seu pastor trabalha angustiado, ele não vai ter como te abençoar. Então procure alegrar o seu pastor, procure honrá-lo. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17, aqui a gente tem a nomenclatura presbítero. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17, os presbíteros que governam bem, ou seja, que administram bem, está falando desses anciãos que não eram consagrados, mas pastoreavam as igrejas, sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Então Paulo está dizendo assim, olha, se o seu líder, por ele ser seu líder, já lhe dê dupla honra. Agora, se ele procura se preparar com a palavra, se ele procura te fundamentar na palavra, se ele procura te estruturar na palavra, se o seu líder é alguém que dá importância, porque infelizmente 90% das nossas lideranças não está nem aí para a Bíblia. Eles trabalham para manter tradições. Mas se o seu líder trabalha pela palavra, fundamenta a palavra, se o teu líder tem preocupação em te ensinar Bíblia, literalmente Bíblia, Paulo está dizendo, dê-lhe dupla honra, dê-lhe duplicada honra, honre ele 2 vezes mais. Ok? Então observe que é uma separação. E o último ministério, eu já vou falar sobre os cargos atuais e a gente finaliza, me dá mais 10 minutinhos aí. O último ministério aqui é o ministério dos mestres, que são necessários para a igreja.
Em muitos locais, o pastor ele tem também o ministério de mestre, e é bom que assim seja. É bom que todo pastor busque de Deus também ter um ministério de mestre, porque isso vai ser muito útil para ele, ok? Mas o Senhor vai levantar algumas pessoas com esse ministério que não vão ser pastores. Isso é normal. Como é normal que muitos apóstolos tenham também o ministério profético, muitos pastores tenham também o ministério profético, e isso vai ser normal. Não falo do dom de profecia, eu falo do ministério profético. Isso vai ser normal, porque vai fundamentando o ministério. Amém? Ministério pessoal dessa pessoa. Então chegamos aos mestres. Você vai para Atos 13, versículo 1. Vamos com Bíblia. Se você assiste estudo bíblico sem Bíblia, está no lugar errado. Pega a Bíblia, caneta e papel. Vamos com Bíblia. E compartilha aí, irmão. Tem gente que está comendo aqui há 2 horas e não compartilhou ainda. Manda para alguém, ajuda a gente aí em nome de Jesus. Na igreja que estava em Antioquia, Atos 13, 1, havia alguns profetas e doutores. Aqui o mestre, ele é chamado de doutor. Em algumas passagens da Bíblia você vai encontrar mestre e outros doutores. É o mesmo ministério, ok? Mestres, profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que foi criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, que é o mesmo Paulo. Deus não mudou o nome de Paulo não, tá bom? É porque Paulo tem dupla cidadania, então ele tem um nome hebraico e um nome grego. Por isso ele é chamado de Saulo e Paulo. Deus mudou, não mudou nada. Quando ele estava em um lugar ele tinha um nome, quando ele estava em outro ele tinha outro. Saulo é a mesma coisa de Saul, é um nome hebraico. Paulo já é um nome grego, porque ele nasceu em Tarso. Então ele é filho de judeu nascido em Tarso, por isso ele tem 2 nomes, certo? Então está entre esses doutores Barnabé, Simeão e o próprio Paulo. Observe que a igreja ela tinha o ministério dos profetas, dos pastores, mas ela tinha lá os mestres da igreja, aqueles que se preocupavam em se preparar para ter uma resposta bíblica para dar às pessoas, ok? Então quando a gente vai para 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7, 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7, aleluia. Do que desviando-se alguns se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei, não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Observe que Paulo está escrevendo a Timóteo. Ele está dizendo assim, esses doutores, esses mestres da igreja, precisam serem preparados. Por quê? Algumas pessoas estão querendo ser doutores. Versículo 7 de 1 Timóteo 1. Estão querendo ser doutores, mas eles não entendem nem o que eles mesmos estão falando. Queridos, quem tenta ensinar o que não aprendeu, compartilha ignorância. Eu quero ensinar, Deus me chamou para ensinar, então senta e aprenda, meu filho. Não dá para ficar de pé para ensinar se você não gosta de sentar para ouvir. Eu conheço pessoas que amam pregar, mas não sentam para ouvir ninguém. Falar de fazer um curso, misericórdia, uma escola bíblica é um absurdo. Porque ninguém é um professor bom o suficiente para ele, meu irmão. Se você não gosta de ouvir, não ouse ensinar. Paulo está escrevendo, dizendo que tem pessoas que querem ser doutores e eles não entendem nem o que eles estão dizendo, nem o que eles afirmam, mas querem ensinar para outros. Se você não senta para ouvir ninguém, se você não gosta de escola bíblica, se você não gosta de debate bíblico, se você não gosta de curso de teologia, não ouse se colocar de pé para ensinar ninguém, porque você corre um sério risco de estar compartilhando ignorância e ensinando errado para as pessoas e enviando-as para o inferno. Agora, há uma restrição para isso? Não. Hebreus 5, versículo 12. Hebreus 5, versículo 12. Vou facilitar a tua vida. Aleluia. Hebreus 5, versículo 12. Parapeito aqui do suporte, impede um pouquinho a passagem da Bíblia. Porque devendo já... o escritor aos Hebreus aqui, ele está falando sobre pessoas que estão na igreja há muito tempo. Eles falam assim, devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessita de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feitos tais que necessitais de leite e não de sólido alimento. O que o escritor aos Hebreus está dizendo assim? Esse é um ministério que está disponível a todos que buscarem. Se você está dizendo, pelo tempo que você tem de casa, você já deveria ser um professor da palavra. Pelo tempo que você tem de casa, você já deveria ser um professor da palavra. Mas você está aqui há tanto tempo e ainda tem dificuldade de compreender princípios básicos.
E essa é a dificuldade do crente, que ele não busca estudar, não busca crescer na obra de Deus. Ok? Agora olha um risco que tem aqui em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Também houve entre vós, entre o povo, falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repetida destruição. O que Pedro está dizendo? Vai haver falsos mestres. Vai haver pessoas que vai colocar um anelzão no dedo bonito e não há problema nenhum em colocar. Eu tenho 2 anéis lá que, meu Deus, é maior que meu dedo, mas fiz por merecer para usá-los, tá bom? Mas não tem problema nenhum nisso, mas às vezes ele vai colocar aquilo unicamente para enganar pessoas, apenas para enganar. Mas agora está colocando que é necessário aprender para depois ensinar, né? Infelizmente muita gente não segue esse exemplo, irmã Isabel, né? Obrigado aí pelo elogio no final. Muita gente não segue esse exemplo. Então assim, vai ter muitos falsos mestres que eles vão sair, a Bíblia vai falar em Apocalipse 2, na carta à igreja de Éfeso, que Jesus odeia os nicolaítas. Quando você pega a palavra nicolaítas e divide ela significa subjugar leigos. O que eram nicolaítas, ou quem eram esses homens? Eram pessoas que usavam da ignorância do povo para colocar um cabresto nele. Tem uma frase do apóstolo Luiz Hermínio que ele diz assim: usar texto sem contexto é pretexto para colocar cabresto. E qual é a função dos doutores do nosso tempo? O que eles têm feito? Eles têm usado textos fora de contexto, de forma que a gente liga a televisão e tem lá um monte de gente querendo ensinar, usando versículos soltos, com a única finalidade de pôr cabresto no povo, de enganá-los e atraí-los para si. E as pessoas começam a seguir a eles, achando que estão ensinando a Jesus, seguindo a Jesus. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, vamos de Bíblia. 2 Timóteo 4, 3, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, aqui agora o outro lado da moeda, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências. Ou seja, por que tem falsos doutores? Porque tem muita gente buscando uma doutrina fácil. Por que tem falsos mestres? Porque tem muita gente que está buscando aquele que fala de acordo, mas ali prega do jeito que eu gosto de ouvir. Então se você procura uma coisa que te agrade, você vai certamente achar um falso mestre que vai te ensinar exatamente como você quer ouvir. Não é mais tempo de irmos para a igreja mais perto da nossa casa. É tempo de irmos para a igreja mais perto da Bíblia. Não é mais tempo de simplesmente, eu vou ali porque a igreja que é mais próxima de casa. Não, procura a igreja mais perto da palavra. Tem muita igreja que é colada na tua casa, meu irmão, mas que não prega a Bíblia, não fala de Bíblia. O que ensina lá não pode ser provado na palavra. Então assim, precisamos estar fundamentados. Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já foi colocado. Nós precisamos estar fundamentados na palavra, vivendo a palavra, ouvindo a palavra. Por quê? A Bíblia está dizendo, vai haver falsos mestres, falsos doutores em 2 Pedro 2. Mas aqui em 2 Timóteo 4, 5 está dizendo, é o povo que procura esses homens. É o povo que corre para eles. Por quê? Porque eles pregam exatamente o que as pessoas querem ouvir. E isso agrada. Isso alegra o coração, massageia. E a gente diz, eu vou para lá porque ele fala o que eu gosto de ouvir. Eu vou para lá porque ele fala exatamente o que eu me sinto bem ouvindo. Então, meu irmão, não procura a igreja onde você se sinta bem. A função da igreja não é agradar teu ego. A função da igreja não é te dar elogios, massagear, é porque ali eu me sinto à vontade. Não, você precisa procurar uma igreja que te confronte, mas que faça isso pela luz da palavra de Deus. Uma igreja que confronte teus pecados, mas que faça isso usando Bíblia. Porque se for para te confrontar também usando tradição, usando doutrinas de homens, usando achismos humanos também, foge disso. Ou a gente consegue provar na Bíblia o que a gente está pregando, ou a gente vai ter que parar de pregar. Ou a gente consegue provar na Bíblia, eu nem sei quantos textos eu citei aqui hoje, imagino que mais de 50. Ou a gente consegue provar na Bíblia tudo que a gente está falando, falou uma frase, prova na Bíblia. Ou a gente faz assim ou para de pregar, meu irmão. Porque esse negócio da gente está pregando e não consegue, quando está escrito isso, eu não sei, mas a tradição era assim. Não, não é a tradição. A gente precisa buscar o que está na palavra. A Isabela colocou ali, né? Se fosse para agradar nós mesmos, não precisava da santificação. Então a gente precisa ficar com a palavra. O Luiz está colocando aqui, infelizmente temos congregações
que eles próprios estão perdidos, não sabem nem o que estão fazendo, que dirá o que está ensinando. Infelizmente é uma verdade, certo? Então assim, para a gente finalizar aqui, que a hora já foi embora, a gente já está em 1h05 ali já, 1h10. Qual a função dos 5 ministérios? Qual é o ministério profético? Não é quem tem o dom de profecia. Ministério profético é aquele que tem a visão de Deus para a sua geração, aquele que consegue entender o que Deus está fazendo no seu tempo. Se você não tem visão profética, certamente você vai conduzir a sua igreja para um destino fora do seu tempo, para um destino fora do que Deus está fazendo. Você vai conduzir seu povo ao erro, porque vai estar vivendo debaixo de um tempo que não é o tempo que Deus está agindo agora. A nuvem se movia de tempo em tempo. Aí alguém chega na beira do Sinai, gruda no Sinai e fala: eu vou ficar aqui porque aqui Deus bradava, aqui Deus já fez coisas grandes. Sim, Deus fez coisas grandiosas no Sinai, mas chegou um dia que a nuvem foi embora. E nós precisamos ter visão profética para ver o movimentar da nuvem. Ou você segue a nuvem ou você vai ficar grudado em montanhas, travados em tradições. Então quem é que tem a visão profética? Quem consegue entender o que Deus está fazendo para o seu tempo. Deus moveu no Sinai moveu, mas 2 anos depois Deus saiu do Sinai. Então não adianta ficar na beira do Sinai se a nuvem não está lá. Deus abriu o mar vermelho, abriu, mas logo na sequência Deus vai embora do mar vermelho. Não adianta ficar no mar vermelho se a nuvem não está lá. Deus fez coisas grandiosas no deserto, fez, mas depois a nuvem se retirou. Deus fez coisas no Jordão, fez, mas a nuvem passou e foi embora. Então, meu irmão, segue a nuvem. Abre sua visão, diga: Deus, me ajuda a ver o que o Senhor está fazendo no meu tempo. Paremos de viver fora do tempo. Paremos de Deus estar fazendo o A e Deus já está na letra Z e a gente está cá no ABC ainda. Porque a gente fica simplesmente seguindo a tradição, mas isso aqui deu certo. Sim, deu certo, porque era para aquele tempo. Por que Moisés feriu a rocha? Porque todas as ordens que Deus deu para Moisés foi fere. Fere o mar, fere as águas do rio Nilo, vai lá e fere a terra e vai sair mosca. Todas as ordens que Deus dava a Deus era fere. Um dia Deus chega para Moisés e fala assim: vai lá na rocha e ordena a rocha. Moisés não estava acostumado a trabalhar com isso. Ele pega a vara e fere. Por quê? Porque aquilo funcionava. E tem muita coisa que funciona, queridos, mas que Deus não está mais nisso. Todas as vezes que Moisés feriu a terra, feriu a água, feriu rocha debaixo da ordem de Deus, foi bênção. No dia que ele feriu a rocha sem a ordem de Deus, aquilo virou maldição. Pastor, mas a água saiu. Sim, porque funciona. Por que nós não abandonamos as tradições? Porque elas funcionam. Por que nós temos dificuldade de abandonar as coisas que nos trouxeram até aqui? Porque elas funcionam. Agora, se não é mais o querer de Deus para esse tempo, esse funcionamento será amaldiçoado. Então não adianta eu funcionar, eu tenho que funcionar no querer de Deus. Qual a função do apostólico? É aquele que fundamenta a direção que Deus está dando para esse tempo. É aquele que fundamenta aquilo que Deus está fazendo para esse tempo. Por isso muitos apóstolos que têm unção de apóstolo não têm ministério de apóstolo. Por isso tem apenas a unção, colocada pelo homem, mas não tem o ministério. Ok? Pastor, apóstolo é para esses dias. Volta no início da live, depois assiste tudo que eu já expliquei. Evangelistas são aqueles que proclamam o que Deus está fazendo, são aqueles que levam as boas novas. Pastores são aqueles que estabelecem na igreja, assim como o evangelista. Observa esse ministério. O evangelista, ele ouve o fundamento e leva para as ruas. O pastor, ele ouve o fundamento e estabelece na casa. Observe como esses dois andam juntos. O evangelista, ele leva para a rua e traz essas pessoas para a igreja para que o pastor possa cuidar. O pastor precisa do evangelista para trazer. O evangelista precisa do pastor para cuidar. Sabe o que está acontecendo? Muita gente que tem ministério de ganhar alma está querendo cuidar de alma. Eles estão ganhando almas. E aí eles querem abrir igrejas para cuidar das almas, porque eles são evangelistas. Ah, mas eu ganho muito, mas Deus não te chamou para cuidar. Você vai ganhar, mas não vai saber cuidar. Então, meu irmão, se Deus te chamou no ministério evangelístico, as almas que você ganha precisa entregar para alguém que tem o ministério de pastor. Não cargo, o ministério pastoral. Porque a esse Deus deu a sabedoria para cuidar. E os mestres, que são aqueles que ensinam o povo como cumprir essas ordens debaixo da ordem divina. Como cumprir essas direções debaixo do querer divino. A minha palavra para vocês nesse tempo é: fiquem na visão de Deus. Fiquem no tempo de Deus. Haja dentro do tempo. Tá bom? Para que você não esteja trilhando. Pastor, mas está funcionando, mas não é o querer de Deus. Está funcionando, mas não é o propósito de Deus. Isso era o propósito para uma geração anterior. Às vezes você está insistindo nisso até os dias de hoje. E a gente precisa entender isso.
Coisas da geração anterior vai funcionar em nossos dias, mas não é mais o querer de Deus. Então a pergunta que eu tenho que fazer a Deus: qual é o teu querer para esses dias? Qual é o teu funcionamento para esses dias? Qual é a tua direção para esses dias? E para isso, abra a minha visão profética. Para que eu consiga, Deus, entender, contemplar o que o Senhor tem para esses dias. Queridos, eu estou finalizando a nossa live. Passamos até um pouco da hora já. Que Deus te abençoe. Você que ficou com a gente até agora, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por estar aqui com a gente. Terça-feira, domingo, nós temos o nosso culto à noite, é das 7 às 8 da noite, aqui mesmo na página, tá bom? Domingo, das 7 às 8 da noite, aqui na IPRG de Vitória da Conquista. E na terça-feira, terças e sextas, nós temos lives à tarde. Terça-feira, nós voltamos para o nosso tema do mês de abril, que é uma nova visão para um novo tempo. Nós vamos falar sobre a visão sacerdotal para esse tempo. Olha que vai ser profundo. Eu, no teu lugar, já ia anunciando isso, não perdia por nada. Bota o despertador no celular, para 3h30 você já ficar esperto, tá bom? Terça, 4 horas, visão sacerdotal para esse tempo. Domingo tem culto, quartas e domingos às 7 da noite nós estamos aqui. Que Deus te abençoe, muito obrigado. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja e que não falte nada no teu lar. Fica na paz, obrigado por nos acompanhar e compartilha essa live, em nome de Jesus. Deus abençoe, fica na paz.